Imagina uma fábrica onde as máquinas trabalham 24 horas por dia, sem parar, sem intervenção humana, sem erro, sem desperdício. Pois é, isso não é obra de ficção científica. Isso é a automação industrial, que vem revolucionando o mercado desde o século XVIII. E hoje eu vou te levar para uma viagem aí através da história da automação industrial, os conceitos envolvidos e dessa tecnologia, né? Ou as tecnologias que estão por trás de tudo que a gente consome no nosso dia a dia. Então, se você que é estudante de engenharia, é técnico, atua no ramo, ou simplesmente um apaixonado pelo conteúdo de tecnologia, de como as coisas funcionam, fica comigo até o final, que aí eu vou passar por várias camadas e várias etapas de tudo que está envolvido na automação industrial e o porquê, né? Entender a automação, principalmente para você que é profissional, que quer atuar nesse ramo, por que é tão importante dominar a automação industrial e como ela revolucionou tudo que a gente tem na parte produtiva nos dias de hoje. Por que entender sobre a automação, então, é importante, né? Primeiro, o que é a automação industrial de uma forma bem simples? Bom, a gente define como automação industrial, ou processo de automação, né? O uso aí de máquinas, de softwares e controles que vão executar tarefas repetitivas, né? Com precisão, velocidade e segurança. E muitas vezes ela vai substituir o ser humano por completo ou vai ajudar o ser humano nesse trabalho, beleza? Então a automação por si só, ela não tem como caráter único e exclusivamente a eliminar um posto de trabalho, eliminar, né, tirar um profissional da linha de produção. Em alguns casos sim, é óbvio que isso vai acontecer, mas em outros ela vai auxiliar o trabalho, vai colaborar conosco na execução das atividades, não é? Por exemplo, pensa aí no celular que a gente tem, no celular que a gente usa. Ele foi montado por robôs industriais, né? Que soldam, que fazem montagens, né, dos chips, né? Que a gente chama de chips. A gente vai ter um vídeo aqui no canal só sobre a parte eletrônica de microcontroladores, tal, para que vocês conheçam também, de uma forma não muito técnica, mas tudo que a gente tem hoje, a televisão e tudo mais, é feito através de processos automatizados que são realizados em fração de segundos por equipamentos que se utilizam de tecnologias da automação industrial, certo? E por que isso importa? Bom, olha, veja, isso é importante porque reduz, né, em até 30% os custos, aumenta a produtividade e evita muito acidente, né? A gente vê aí várias pesquisas, né, e segundo os dados que ao longo dos anos foram sendo levantados com as indústrias, que os erros humanos chegavam até 70% dos problemas em linha de produção. E é óbvio, né? Nós, seres humanos, nós temos uma série de preocupações, uma série de coisas que nós precisamos lidar, né? Às vezes você não está bem de saúde, às vezes você está com algum problema pessoal, então tudo isso interfere na rotina. E isso nós não temos quando nós estamos falando de máquinas. Não é verdade? Na prática, uma fábrica sem automação, ela acaba gastando muito mais energia, gasta muito mais tempo, né? Muito matéria-prima, tem muito retrabalho, né? Então, enfim, nós passamos a não ter um processo tão padronizado, por mais que você tenha ali muita informação já de treinamento, de processo e tudo mais, mas nada como um equipamento para fazer as coisas rápidas, precisas, né? Que o ser humano realmente não consegue executar, certo? Bom, mas então vamos à história, né, por trás da automação industrial. De onde vem isso? Onde começa essa história fascinante da automação industrial? Você já ouviu falar da Revolução Industrial? Lá em 1760? Pois é a partir de lá que tudo começou a mudar e os primeiros passos rumo à automação industrial que nós temos hoje começou a surgir. Bom, então, a partir da Revolução Industrial, um inglês chamado James Watt, ele fez a primeira máquina a vapor. E essas máquinas, né, eram movidas a vapor, começaram a substituir o trabalho manual, principalmente nas fábricas de tecelagem, né? E esse foi o primeiro passo para a automação, que ainda não seria essa tecnologia
que nós temos da automação industrial digital, nessa era que nós vivemos, mas foi sim uma automação mecânica, né? Então, muita coisa que era manual passou a ser feita através da criação das máquinas movidas a vapor de uma forma mecanizada, né? Como a gente fala, que foi a nossa primeira era ali de industrial a partir da utilização de máquinas que substituíam então a mão de obra, né? Toda a parte manual nos processos de fabricação. Daí, saltando ali para o século XX, um grande salto, porque nós não tivemos grandes inovações nesse período, né? Embora esse avanço com a máquina a vapor e a automação mecanizada já mudou muito o cenário produtivo, né? Mas lá no século XX, ali por volta de 1930, foi quando a Ford introduziu nas linhas de montagem, né, correias transportadoras e começou a nascer o conceito tradicional de linhas de fabricação que a gente conhece até os dias atuais aí, né? Inspirados muito ali na mente do Henry Ford, né? O fundador, criador da Ford. Mas a grande virada mesmo aconteceu a partir de 1968. É aí que veio o pulo do gato mesmo da automação. Quando surgiu o primeiro CLP, né? Essa sigla é muito famosa para quem trabalha com automação industrial, CLP, que nada mais é do que controlador lógico programável, né? Claro, do inglês é o PLC, né? Programa ou Logic Controller. Uau! Esse dispositivo, a criação desse carinha mudou tudo e fez a indústria se transformar. Ele foi criado pela Dick Morley, né? E foi instalado nas fábricas da General Motors, né? Antes da utilização do CLP, como é que as coisas funcionavam? Antes, todo o intertravamento que a gente tinha dentro da indústria, dentro do processo ali de fabricação, era sim utilizado através de intertravamentos eletromecânicos. O que é intertravamento? É quando eu crio condições para uma coisa só acontecer se outra estiver feita, né, ou confirmada, certo? Como, por exemplo, no seu carro, analogia com o carro. Você liga o carro. Para você sair andando com o carro, você tem que ter engatado uma marcha. Mas também não basta só ter engatado uma marcha, você tem que soltar o freio de mão e assim por diante, certo? Então, antigamente, durante o período, né, que eu falei lá atrás da primeira revolução e das máquinas a vapor, claro, que eu tive um grande salto, nós já tínhamos motores elétricos e tudo mais, até chegar no CLP, a gente utilizava toda uma lógica de intertravamento eletromecânico, certo? E assim, esse tipo de lógica de intertravamento eletromecânico, né, eu não vou entrar aqui a fundo nos componentes que a gente usa, não é o intuito aqui, mas até hoje nós temos muitas fábricas que utilizam esse tipo de lógica operacional nas linhas de produção, mas muita mesmo. Nem toda fábrica ainda consegue utilizar um CLP, embora os custos hoje não sejam tão altos, né? Mas muita fábrica, muita mesmo, no Brasil, usa o intertravamento de lógica operacional nesses moldes que é eletromecânico, certo? O CLP, então, revolucionou tudo. Basicamente, ele passou a ser um computadorzinho, né, que controla máquinas via uma programação dentro dela. Essa programação a gente chama de programação ladder, tá? Isso é um tipo e a mais utilizada por todo mundo na área que faz automação, que trabalha com automação industrial, programando CLP. A programação ladder, né? Que simplesmente é o que? Você vai fazendo degrau a degrau, né, os comandos, né, as condições operacionais de uma linha de produção ou de uma máquina específica. Então, por ela ser degrau a degrau visualmente falando, daí o nome ladder, né? Parece uma escada mesmo. Então, parece uma escadinha com vários degraus, onde você vai relacionando o que você quer que aconteça. Uma condição na entrada vai ter uma resposta na saída. Mas toda vez que eu falo de automação industrial, ou que você ouve falar automação industrial, eu tenho certeza que vem na sua mente uma coisa muito importante: os robôs industriais. Toda vez que se fala de automação industrial, todo mundo já se remete a essa imagem na cabeça.
aqueles braços robóticos trabalhando dentro da indústria. Bom, esses caras foram surgir, na realidade, ali por volta dos anos 70, 80, tá? Que eles entraram em cena. O Unimate foi o primeiro braço robótico industrial instalado numa linha de produção de carros, novamente, da General Motors, da GM, né? E hoje, na era digital, a gente tem muita coisa. Então nós temos o sistema SCADA, e aí não é o SCADA do Leder, é o SCADA de aquisição de dados, tá? Que a gente usa para supervisão remota das informações do que está acontecendo lá na linha de produção, para poder fazer a parametrização de como essa fábrica vai trabalhar, tá? Uma infinidade, uma inúmera quantidade de sensores que a gente coloca lá para poder monitorar as variáveis de processo, as arquiteturas de comunicação, né? Como é que isso vai, como é que todas essas camadas vão conversar. E mais recentemente a gente tem a IoT, né? Que é a internet industrial, a internet das coisas para o meio industrial, que basicamente a gente fala de IoT, né? Internet das coisas, e a tal da IA, né? E a inteligência artificial, que sim, chegou para ficar, ela ajuda muito na prevenção de falhas, mas isso já é algo que começou a ser aplicado mais recentemente num espectro maior de indústrias, embora a inteligência artificial não seja algo que começou a ser falado agora, nos anos 2000. Não, isso vem lá da década de 60, tá? A inteligência artificial é isso. Na realidade, eu já via redes neurais ainda quando estava no curso na faculdade, lá pelo início dos anos 2000, isso já era amplamente aplicado e difundido, né? Para você ter uma ideia. Legal? Bom, agora que você já conhece um pouco da história, vamos aqui falar agora sobre alguns conceitos da automação industrial. Então, eu costumo dividir a automação basicamente em 5 camadas. Os sensores, que são como se fossem nossos olhos, os ouvidos ali, o tato, né? Para poder identificar tudo que está lá acontecendo, né? Supervisionar o que está acontecendo lá na parte produtiva. Os atuadores, que é como se fossem os músculos, né? O que faz a coisa acontecer, né? O que faz a gente se mexer, o que dá mobilidade, né? Então eles vão ser os motores, as válvulas, né? Respondem como os atuadores, eles atuam lá no chão de fábrica, né? Conforme o que a gente precisa. O controlador, né? A parte de controle, que para mim é a parte cerebral desse processo todo, que no caso é o CLP, né? Ou até mesmo um microcontrolador, né? E fica ligado que nós vamos ter um conteúdo para falar a diferença de um para o outro. Depois a gente tem a supervisão, que aí são que é a camada de software, né? Que eu comentei. A camada de software é a camada que vai poder ser feita tanto através de um supervisório instalado num computador desse comum, né? Numa estação ali para que a operação tenha relatórios, veja os dados de processo, pode parametrizar esse sistema, ou ainda pode ser simplesmente uma interface em homem-máquina, né, que a gente chama de IHM, onde ela também permite fazer algumas interações. Essa é uma camada de supervisão. E a quinta e última camada é a camada de comunicação. O que é isso? É a topologia ou a forma como a gente vai interligar, né, todas essas camadas para fazer elas conversarem entre si. Então, o sensor que está lá olhando o que está acontecendo na parte produção vai mandar essa informação para o cérebro e o cérebro vai falar para o atuador, para os músculos se movimentarem, tá? Isso tudo tem que ser interligado e eu falo que é a camada da comunicação de automação, tá? Legal? Então, 5 camadas. Eu costumo estruturar a parte de projetos e tudo que envolve automação industrial dessa forma. Agora é o seguinte, uma vez que eu já sei tudo isso, existe um outro conceito, que são conceitos, veja, tudo isso que eu estou passando aqui para vocês são conceitos, para você aí é conceito básico, tudo isso é conceito básico. Então, quando eu vou estruturar um projeto de automação, a gente tem que pensar o seguinte, como eu vou definir o controle deste processo que eu estou trabalhando ou projetando. Uma das formas de fazer isso é trabalhar num controle fechado, ou o que a gente fala em automação em malha fechada. O que é isso? O sensor mede lá a saída do que está acontecendo, né, do que eu estou entregando nesse processo, mede, devolve para o controlador,
Esse controlador compara com o que eu desejei, com o valor desejado, certo? E checa se tem erro, se não tem, se está tudo exato. E por fim, dependendo do que ele precisa fazer, ele ajusta o atuador baseado nessa comparação entre o que eu medi na saída versus o que eu programei para acontecer. Beleza? Essa arquitetura é a que a gente mais utiliza dentro da automação industrial. Legal? Porém, existe uma outra forma de controle, que é um controle chamado de controle aberto ou malha aberta. Bom, nesse caso, eu não vou ficar vendo, assistindo, observando o que está acontecendo na saída. Não. Eu vou simplesmente fazer o seguinte: eu vou informar um valor ou uma rotina, tá? Um fluxo de etapas pré-definidos, né? Não vou comparar nada e ele vai executar do começo ao fim aquele processo automático, tá? Ele não deixa de ser uma automação, tá? Mas na indústria acaba não sendo muito utilizado. Agora, a gente tem sim muita coisa de automação nesse sistema de controle de malha aberta em casa. Você, por exemplo, aí tem uma máquina de lavar, certo? A sua máquina de lavar, quando você programa ela num ciclo, ela vai fazer ele todo, correto? Se ele vai levar 30 minutos, 1 hora, enfim. Vai lá, abrir a água, colocar o sabão, deixar de molho, bater, jogar essa água fora, enxaguar, centrifugar e por fim está pronto. Porém, sua máquina não fala se a roupa está limpa, cheirosa e bonitinha, não é verdade? Então, isso é um exemplo de malha aberta. Legal? Ah, sim, e vale dizer, você também tem na sua casa, numa escala. Veja, essas escalas são menores do que eu estou falando da indústria, mas é um tipo simples para você entender aí. Você tem um ar-condicionado. Se você fala que você quer 23 graus no seu ambiente, o que ele faz? Você está informando um valor desejado para ele. Quando você ligar, ele vai fazer um processo e você tem um sensor que fica medindo a temperatura do ambiente. Uma vez que ela chegou no processo, né, essa temperatura chegou no valor pré-definido que você gostaria, o seu ar-condicionado ou desliga a parte do compressor que gela o teu ambiente, ou ele reduz a velocidade nos mais modernos, porque ele já entendeu que chegou exatamente onde você queria, naquele ambiente fresquinho, climatizado, para o seu conforto. Tá, mas aí você pode falar, legal, isso tudo é na minha casa. E como que funciona numa indústria? Bom, imagina que você tem uma linha de distribuição de caixa onde vários itens vão chegando e estão em movimento, né? Tipo uma linha de produção dessas, uma linha de distribuição, melhor dizendo, né? Dessas assim do Mercado Livre, dessas, ou as distribuidoras mesmo, né? De produtos que elas consomem, farmacêuticas e tudo mais. Como que todas essas esteiras, né? Automáticas vão saber para onde ela deve mandar uma caixa e outra e que elas não sigam para o lugar errado? Bom, a gente utiliza uma solução que é colocar um sensor óptico que vai ler o código de barra dessa caixa. Sabe aquele sensor que você vê lá no caixa do supermercado lendo o código de barras do preço? Então, aquilo é um sensor óptico. Então, basicamente, na indústria a gente pode fazer isso. Ele vai pegar a leitura desse código de barra, mandar lá para o cérebro da operação, né, do controle, o CLP ali, o computadorzinho do processo, que já está pré-definido para falar, olha, se for código de barra 1, mande para tal lugar, se for 2, mande para outro lugar. Isso rapidamente acontece e esse controladorzinho devolve lá para essas esteiras a movimentação de um braço. E aí, conforme a caixinha vai passando, ele sabe se é para mandar para esteira 1, para 2, para 3, tudo isso rapidamente, tá? Esse braço articulado vai funcionar em questão de milissegundos. É incrível, não é? Fala a verdade. Então, resumindo, a automação nasceu lá na Revolução Industrial, no vapor, evoluiu depois para o CLP, depois veio a implantação aí dos braços robóticos que estão amplamente aplicados aí na indústria, principalmente automotiva. E mais recentemente com a criação, né, das camadas de inteligência das coisas, da IoT, e agora a difusão enorme da inteligência artificial nos processos, essas duas novas camadas, né, vão acrescentar ainda mais eficiência aos processos industriais. Então,
Os conceitos chaves para entender mais automação, a minha dica fica: começar pelos sensores, entender atuadores, controladores, malhas, mas principalmente a lógica digital por trás de tudo isso. Entendeu como é que a automação mudou o jogo industrial e faz parte do nosso dia a dia em tudo que a gente basicamente compra aí nas lojas e de diversos setores? Pois é assim que tudo começou. E aí, gostou? Então faz o seguinte, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para a hora que sair novos conteúdos. É um canal que está começando, se você puder, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você acha que pode gostar desse conteúdo. E dessa forma, né, ajudando o canal, você vai chegar para mais pessoas. Beleza? Então valeu e até a próxima.